Meus amigos, muito bom dia. Mais um programa Mercado Futuro no ar. Hoje a conversa é aquela que você precisa prestar bastante atenção. Se você é fazendeiro, está no agro, tem que saber direito como é que são essas questões ambientais brasileiras, o que você tem que fazer para ficar bem regular, porque o cinto está apertando e vai ter que regularizar tudo, não tem jeito. É isso que tem que ser feito e é isso que o meu amigo, meu entrevistado de hoje, está tentando fazer com que funcione rapidamente. Ele que vai explicar isso para vocês. Bem, vocês estão vendo aí o economista João Francisco Adriano Fernandes. Ele é formado pela PUC, aqui em São Paulo, a Universidade Católica. Foi secretário particular da presidência, secretário da presidência da Sociedade Rural Brasileira. Foi um dos criadores do Núcleo Jovem também da Rural. Depois foi diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Agora, ele foi para Brasília para trabalhar no gabinete da ministra Tereza Cristina nas questões ambientais. E depois de um tempo lá, agora ele é diretor de regulamentação ambiental. Um cargo bem animado aí que o João pegou lá no Serviço Florestal Brasileiro. Só vou dizer os números aqui, João, que eu vi agora há pouco na internet, eu não sei se são reais, porque sabe como é que é o Wikipédia, essas coisas. Mas aqui num site que eu entrei, o Estado brasileiro é o maior latifundiário do país, tem 47% de todo o território nacional. É o que estava dizendo nesse site. Aí os indígenas têm 13% do território nacional, a área de conservação assim, oficial 12%, ou seja, 70% do território nacional tem uma utilização que não é do agronegócio. Só para temperar um pouco. João, muito obrigado pelo teu tempo aí em Brasília. Vamos começar conversando, então, falando do sistema que você implantou, que é importante, para eu não cometer nenhum erro aqui, é um módulo de regularização ambiental do sistema do Cadastro Ambiental Rural. É tudo Código Florestal. Muito bom dia, João, obrigado. Diga lá. Muito bom dia, Rest. Muito bom dia a todos os telespectadores do Mercado Futuro. Muito obrigado, Rest, pela oportunidade. É você que foi um grande mestre para nós aqui da geração da Rural Jovem, né? Eu comecei, eu acho que dando entrevista a primeira vez no canal Mercado Futuro. É um prazer poder voltar aqui depois de tanto tempo. Rest, eu acho que o principal desafio hoje com relação a essa questão ambiental nas propriedades rurais é a efetiva implantação do Código Florestal. Lembrando que o Código Florestal foi aquela lei amplamente discutida em 2012, né, que a gente teve aquela disputa entre produtores rurais, ambientalistas e assim por diante, e nós chegamos num consenso, numa legislação que ela traz um grande desafio à agropecuária brasileira, traz custos, traz ônus, mas ao mesmo tempo também traz toda uma forma de adequação ambiental que de fato consegue reduzir custo e trazer, sobretudo, segurança jurídica. E o primeiro passo, Rest, da implantação do Código Florestal foi a adesão dos produtores rurais ao Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, né, que todos os produtores fizeram adesão e aqueles que não fizeram precisam fazer, e o Cadastro Ambiental Rural se tornou certamente o maior cadastro de informações geoespaciais da ocupação territorial no Brasil. Até então, Rest, nós não tínhamos uma fotografia da ocupação rural no país, porque o CIGEF, que é o dado do INCRA, ele tem certas limitações, toda a base de titulação, né, das matrículas ficam no cartório, então não é uma base ainda geoespacializada, e o censo agropecuário, que trata os estabelecimentos rurais, é somente um ponto geodésico, não tem o limite da propriedade. Então, o Cadastro Ambiental Rural, por mais que ele tenha sido criado para fins ambientais, ele trouxe um pouco essa ocupação territorial no Brasil. E com isso a gente começou a entender, de fato, quais são os ativos ambientais, os passivos, aonde está a produção agropecuária e assim por diante. E o CAR, de fato, é uma ferramenta pública que qualquer indivíduo consegue acessar e ter acesso à situação do compliance, né, da regularização ambiental das propriedades rurais. E, de fato, é o principal instrumento. Nenhum país no mundo tem um instrumento como esse, que traz transparência e capacidade de demonstrar como que a agropecuária brasileira produz e preserva. Então, acabou que o Cadastro Ambiental Rural se tornou, de fato, esse grande demonstrativo, né, dos ativos
ambientais que a agropecuária gera e preserva em consonância com a produção rural. Somente para colocar, hoje nós temos mais ou menos 6,4 milhões de imóveis rurais que aderiram ao cadastro ambiental rural. Mais ou menos 25% da vegetação nativa encontram-se nas propriedades rurais. Então, o produtor rural hoje contribui quase com 1/3 da preservação ambiental do Brasil. E aí resta o grande desafio, né, depois que o produtor aderiu ao cadastro ambiental rural, o grande desafio é a análise desse cadastro, que tem que ser feito pelos estados. E esse processo de análise tem demorado muito, tem sido muito trabalhoso, porque vocês imaginem os estados analisando 6 milhões de cadastros. E aí você tem a dificuldade, porque o estado analisa, manda para o produtor muitas vezes não concorda, volta e fica, né, um grande ida e volta, e a gente não consegue avançar na efetiva implantação dessa lei. E sobretudo, Rest, chegar nos benefícios da lei, que os programas de regularização ambiental, que são os PRAs, né, que foi tão discutido no Congresso e de fato, onde estão os benefícios para a agropecuária brasileira na implantação da legislação. E aí, Rest, a gente assumiu o SFB em maio, e a gente lançou em junho uma ferramenta que é a análise dinamizada do cadastro ambiental rural, que os estados podem utilizar essa ferramenta, que com sensoriamento remoto a gente consegue analisar os cadastros de forma muito célere. E aí o estado de São Paulo, por exemplo, analisou já 80% da base de cadastros usando essa ferramenta. O Amapá utilizou de forma bastante célere. O Paraná também está fazendo uma grande ação para analisar esses cadastros. E ao passo que a gente vai analisando os cadastros, os produtores podem aí aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E no PRA, eles vão ter os benefícios, por exemplo, de conversão de multas, né? Então, aqueles produtores que tomaram multas até 2008, fazendo adesão ao PRA, podem converter as multas em adesão ao PRA, podem fazer o cômputo de APP em reserva legal, podem ter os benefícios da escadinha de APP, que são as áreas de preservação ambiental e assim por diante. E aí, para isso, a gente lançou no final do ano esse módulo de regularização ambiental, que é um instrumento onde o produtor pode fazer o PRA dele de uma forma padronizada, aderente ao cadastro ambiental rural dele, para que tenha mais chance de ser aceito pelo órgão ambiental. Então, Rest, a gente conseguiu lançar nesses últimos 6 meses de trabalho, junto com a ministra Tereza Cristina, esses instrumentos para viabilizar a adesão do produtor rural ao Código Florestal e, de fato, implantar essa legislação que tem benefícios ao produtor e, sobretudo, traz segurança jurídica, né, Rest? Porque a gente acaba com aquelas interpretações, muitas vezes, de órgãos do judiciário, que acabam, muitas vezes, exigindo que o produtor faça um termo de compromisso ou faça um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, e, através do Código Florestal, a gente consegue ter muito mais segurança jurídica com relação à implantação dessa lei, Rest. E isso está acontecendo em todos os estados. Esse módulo que você criou aí é o quê? É uma plataforma? Explica melhor. É uma ferramenta, Rest. O Cadastro Ambiental Rural, o Serviço Florestal Brasileiro construiu o SICAR, que é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural nível federal, que os estados utilizam esse sistema. Mais ou menos 16 estados utilizam o sistema e tem outros estados que têm sistemas customizados ou sistemas próprios. E aí o Serviço Florestal vai construindo esses módulos para ajudar os estados a viabilizar a implementação do Código Florestal. Então, o primeiro módulo foi o SICAR, que é onde boa parte dos produtores fizeram adesão dele. Depois tem o módulo da análise manual, que é um sistema onde os estados podem fazer a análise do cadastro, mas de forma ainda manual. E agora a gente lançou esse módulo de análise dinamizado, que é um módulo de dinamizado com sensoriamento remoto, como eu falei, que o estado consegue avaliar, analisar em quantidade os cadastros, e aí os produtores precisam entrar na central do proprietário para ver se eles concordam com o resultado da análise dinamizada. E o outro módulo que a gente lançou é esse módulo do MRA, que é o módulo de regularização ambiental, que viabiliza a adesão dos produtores aos programas de regularização ambiental. E aí, Rest, o produtor rural, na central do proprietário, que é onde ele fez o cadastro ambiental rural, ele tem lá todos esses instrumentos. Então, ele pode solicitar análise dinamizada, caso o estado já esteja utilizando, ele pode solicitar adesão ao MRA, e aí dentro dessa central do proprietário, Rest, ele vai ter ali a situação de regularidade ambiental da propriedade rural dele. Que é o que fica inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Então, o Cadastro Ambiental Rural se tornou o grande CPF da regularidade ambiental das propriedades rurais. E a gente tem trabalhado isso de forma muito efetiva, Rest, porque a gente está vendo muito essas tendências no mercado internacional que consomem produtos brasileiros,
que exigem ainda mais transparência, rastreabilidade, e evidentemente que tem muito interesse comercial que quer, de fato, né, boicotar os produtos brasileiros ou criar restrições ao produto brasileiro, mas o ponto positivo, Hash, é que boa parte do que o mercado internacional deseja, nós já temos por lei, né? Ou seja, nenhum país no mundo tem um código florestal, um cadastro ambiental rural e instrumentos como esse. Então, a gente, conseguindo avançar na legislação brasileira, além da gente trazer a regularidade ambiental dos produtores rurais, ainda a gente tem esse mecanismo que traz muita transparência, e que se um europeu quiser questionar a soja brasileira ou o boi brasileiro, através do cadastro ambiental rural, a gente consegue comprovar que aquele produto tem regularidade ambiental e tem toda uma garantia de preservação ambiental e assim por diante. Então, está tudo já dado, Hash, né? A nossa capacidade de produzir e preservar, a nossa capacidade de transparência sem ônus ao produtor rural. E o nosso desafio no Ministério da Agricultura é implantar, de fato, esses instrumentos para que a gente consiga garantir a nossa competitividade e a nosso acesso a mercados, né, Regi? Enquanto você estava falando aqui nessa questão comercial, né, tem a parte ambiental e tem a parte comercial. Eu estava pensando assim, nossa, se a gente tiver, porque eu estou imaginando que com esse cadastro, com tudo isso que você explicou aí, por exemplo, você vai pegar um estado como, sei lá, Rondônia, o que seja, você vai saber exatamente a situação de todas as propriedades, o tamanho dela, a área de preservação, quer dizer, você tem uma fotografia real, é o que eu entendi, né? Exato. Estava pensando o que o senhor Emmanuel Macron vai pensar, qual vai ser a artimanha a hora que isso estiver tudo funcionando. Mas nós vamos a um pequeno intervalo. Eu converso com um economista, ele é diretor de regularização do sistema do Serviço Florestal Brasileiro. João, eu vou seguir uma ordem que eu recebi do pai dele, é João Francisco Adrien Fernandes, porque ele usa mais o Adrien que o Fernandes, mas o pai dele não gosta. Então é isso, João Francisco Adrien Fernandes. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o economista João Francisco Adrien Fernandes, que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, o MAPA. O João, no primeiro bloco, explicou exatamente aí o que está sendo feito para regularizar. Quer dizer, o Brasil tem um Código Florestal que foi longamente discutido, já vai fazer 2012, 22, 10 anos, né? E está na fase de implantação. Não é fácil, não é falta de inteligência do Serviço Florestal Brasileiro, é que é realmente uma coisa complexa. Mas o João está explicando para a gente. A propósito, João, você esteve em Glasgow, na Escócia. Eu fiquei até com uma certa inveja positiva, porque a Escócia eu não conheço. Eu sei que esses eventos internacionais são complicados. Eu tive em alguns já, mas eu achei o desempenho do governo, digamos, brasileiro na COP26 surpreendentemente bom, porque aqui dentro a imprensa, meus colegas da imprensa, diziam que seria uma catástrofe, que o Brasil ia ser, usando um termo que todo mundo conhece, o Brasil seria a geni da COP26, boa para bater, boa para cuspir, essas coisas todas. E não foi isso que eu vi. Eu gostaria de ver a sua opinião, que você contasse, você participou de vários debates lá, como é que o governo brasileiro comportou-se nesse evento na Escócia. Perfeito, Hash. É importante a gente dizer, né, que lá na Escócia é a Conferência do Clima, que esse evento, né, ele é um evento que já acontece há 26 anos, e essa conferência internacional, ela cada vez mais tem focado, né, em não somente discutir as questões de clima, mas também toda a discussão sobre economia, sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento social, sobre mercados, muito na ótica do clima. Então, para o Brasil, essa conferência ela precisa ser vista como um ambiente onde a gente consegue
se proteger de possíveis ações de boicote comercial e assim por diante, mas também conseguir pautar o debate internacional de alguma forma. Porque, Hash, a grande discussão que está por trás da Conferência do Clima é basicamente a mudança de uma matriz energética fóssil para uma matriz energética renovável. Né? E boa parte dos países que pleiteiam essas mudanças são países que não têm mais o grande domínio da tecnologia fóssil mineral. Né? Então, também, de alguma certa forma, buscam criar uma nova economia para que esses países também tenham certa competitividade nessa nova economia, tendo em vista que hoje a Oriente Médio, outros países também detêm tecnologia tão boa quanto a dos países envolvidos para a extração de minério, para petróleo e assim por diante. E o Brasil, nessa conjuntura como um todo, tem uma grande oportunidade, porque nós somos o país que tem certamente a maior quantitativo de energias renováveis, seja através da hidrelétrica, mas sobretudo sobre etanol, sobre biocombustíveis e assim por diante. Nós somos um país de base renovável, porque a agricultura, ela é a essência do que é uma economia renovável, do que é uma economia circular, que o pessoal fala. Porque a gente planta, colhe, assim por diante. Né? E, além disso, com os produtos agrícolas, a gente faz bioplástico, bioprodutos, entre vários outros. Então, a agricultura ela é a essência de uma economia circular, renovável e de base limpa. Então, eu acho que esse ambiente internacional é uma grande oportunidade para a gente se posicionar, tendo a agricultura como a grande contribuição nossa para uma economia sustentável, limpa, que esses países desenvolvidos estão propondo. E aí quem vai se dar pior nessa discussão é a Austrália, são países que dependem muito de uma matriz mineral e fóssil. O Brasil não tem essa dependência como outros países. Então, isso para a gente é uma coisa muito positiva. O que pega para a gente hoje, Hash, é o desmatamento, sobretudo desmatamento ilegal. Né? Então, eu acho que existe sim um desafio do governo brasileiro histórico de conseguir combater o desmatamento, sobretudo numa região da Amazônia que tem a complicação fundiária muito, muito determinante no desmatamento. Né? A gente sabe que a agricultura brasileira não precisa desmatar, ela não desmata para produzir, ela desmata porque ela tem o direito do Código Florestal, né? Então tem o desmatamento legal, que é direito do produtor rural fazer, mas o grande problema não é a agricultura, não é o produtor rural, é o desmatamento ilegal, é a grilagem de terra, é a apropriação de madeira e assim por diante. E aí eu acho que isso tem sido utilizado muito para prejudicar a imagem do Brasil, porque, no fundo, no contexto internacional, ninguém é bonzinho, ninguém vai se ajudar. É uma competição clara para acesso a mercados, é uma competição clara por melhores transações comerciais. Então, a gente precisa entender isso, porque o agronegócio depende do mercado internacional. Hoje, 40% do nosso produto é exportado, a gente importa hoje 98% dos insumos para a agropecuária brasileira, então a nossa agropecuária ela é globalizada. Ela é uma agropecuária que depende do mercado internacional. Então, a gente tem que entrar nessas conferências com uma visão muito cuidadosa para a gente ser muito assertivo e ir costurando esse jogo, que é um jogo muito delicado, sabe, Racho? Porque a questão ambiental, ela engloba várias coisas. Ela tem aquela coisa científica, né, aqueles pesquisadores do IPCC, que tem muita gente que critica, mas, independente disso, tem uma estrutura que gera questões científicas que pautam o debate, tem a questão ideológica, quase religiosa da questão ambiental, e tem a questão econômica. Então, a gente precisa entender que é um arranjo muito sensível. Não adianta a gente criticar a questão ideológica, que vai ter a questão científica. Então é muitas frentes para a gente brigar. E eu acho que eu acho que uma postura, né, que o governo adotou para essa COP foi um discurso mais moderado e um discurso muito estratégico, né, onde o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores, eles participaram da negociação de forma muito estratégica, muito cirúrgica, e a gente conseguiu dessa forma sair do olho do furacão, né? E aí outros países tiveram que se resolver. Evidentemente que o Brasil ainda está muito criticado pela questão do desmatamento, como eu falei, mas a gente conseguiu sair do olho do furacão e a gente conseguiu ser muito propositivo. Aí teve aquela questão do acordo do metano, né, que não é nada demais, é um acordo voluntário, mas que dá uma imagem boa para o país e não tem ônus nenhum agropecuária brasileira, porque é um acordo voluntário, e o Brasil já tem práticas agropecuárias muito boas com relação a isso, lembrando que o metano não é só agropecuária. Tem também a questão lá do acordo de florestas, que é um acordo voluntário, que o Brasil já tem Código Florestal, ou seja, o Brasil consegue, né, Recha, assumir posturas de vanguarda numa discussão dessa com as coisas que ele já tem.
né, com plantio direto, com reforma de pastagem, com Código Florestal, com RenovaBio. Então, a gente precisa, por mais que tenha muita crítica nesses ambientes, e a gente tem muito receio também dessas coisas muito globalistas, tal, a gente tem que entrar de forma estratégica, porque esse tipo de situação é uma situação onde a gente pode sair com liderança, colocando a agricultura tropical brasileira como referência no mundo, sabe, Resch? Foi isso um pouco que aconteceu lá na COP, por mais que tinha muita pressão sobre o Brasil, sobretudo sobre desmatamento, né? Não, a questão do desmatamento, pelo que eu tenho lido, acompanhado aí, quer dizer, tem que proibir, não tem jeito, não precisa. Agora, é um crime organizado, né? Então é complicado. Você acha que se o mundo pudesse acabar com a questão das drogas, por exemplo, é uma coisa muito organizada. Hoje mesmo está circulando um negócio de uma grande companhia de navegação que vai impedir, está tentando impedir de carregar droga junto com outros produtos. Quer dizer, é uma questão complicada. Agora, efetivamente tem que proibir, tem que coibir e tem que ter uma imagem de que é proibido e diminuiu e ponto final. Bem, no prazo aí adiante, você acha que é possível ter um tempo para que todo o Brasil esteja mapeado, cadastrado, todo mundo preparado para fazer o PRA? Você falou muito em benefícios no começo do programa. O PRA é Plano de Recuperação Ambiental, se eu não estou enganado. Programa. Quando o cidadão... Isso aí tem alguma coisa a ver com esse mercado de carbono ou não? Não necessariamente, Resch. Assim, as coisas se relacionam, mas pela legislação você tem a parte de incentivos no Código Florestal, mas a regularização ambiental ela não necessariamente traz o carbono, ela traz a compensação. Mas aí, Resch, é o seguinte, né? Aqueles produtores que fizeram adesão ao cadastro ambiental rural, que tiverem o CAR analisado pelo Estado, né, e que acessarem de novo a central do proprietário para ver os resultados e fazerem adesão aos PRAs, eles vão estar, de fato, regularizados perante a legislação. Evidentemente que o produtor pode também se regularizar de uma outra forma, através de uma servidão administrativa, compensando e tal. Mas o PRA, Resch, é esse programa que ele tem vários dispositivos que ajudam o produtor rural na sua regularização ambiental. Por exemplo, o produtor ele pode restaurar a sua área na propriedade, e aí o PRA tem até 20 anos, então ele pode ir lá, Resch, desenhar, olha, eu quero, no primeiro ano só vou cercar, no segundo ano eu vou enriquecer, no 20º ano eu vou plantar, e tal. Então ele pode escalonar a sua recuperação em 20 anos. Então isso é uma coisa interessante que a gente brigou muito no Código Florestal em 2012 para que isso viesse à tona. Além da recuperação, Resch, ele pode compensar, fazer a compensação com um produtor que tem um ativo ambiental excedente de reserva legal. E aí é um pouco esse mercado que não é um mercado de carbono, Resch, mas é um mercado de ativos ambientais. E aquele produtor que tem excedente, ele vai poder receber por aquilo. E é interessante que, se a gente quer, de fato, gerar incentivos à preservação ambiental, o Código Florestal já gera um grande incentivo, que é justamente essa compensação ambiental. Então, aqueles produtores que tiverem um excedente, eles podem, de fato, compensar com quem tem déficit. Então, isso é uma coisa interessante da legislação que permite isso. Um terceiro benefício, Resch, são as áreas consolidadas. Então, aqueles produtores que desmataram segundo a lei vigente à época, eles não precisam recuperar a reserva legal, somente a APP. E aí, isso é um caso emblemático, aí, Resch, no estado de São Paulo. A gente teve uma discussão longa no estado de São Paulo, quando estava na Sociedade Rural Brasileira, que era definir qual que é o marco temporal. E chegou-se a um consenso, Resch, que é o seguinte: o marco temporal para o cerrado no estado de São Paulo é 89. Então, aqueles produtores que desmataram até 89 não têm a necessidade de recuperar a reserva legal dos 20% colocado pela lei. Para a Mata Atlântica é 65, 64, 65. Né? Quem desmatou na Mata Atlântica até essa data vai ter que recuperar. Ou seja, você tem um marco temporal que ajuda muitos produtores, porque tem muitos produtores que quando ocuparam as suas propriedades, não tinha exigência legal, né? Então, eles mataram porque não tinha uma exigência da forma que ela é hoje. Então, o PRA, ele traz a possibilidade dos produtores utilizarem esses benefícios.
e reduzirem o custo e tornarem a regularização ambiental algo economicamente viável. E com isso a gente vai ter muita mais segurança jurídica, né, porque o medo hoje, que é uma realidade que a gente vivia antes do Código Florestal, se a gente não tiver um marco claro, estruturado, né, e que tenha credibilidade, que é o Código Florestal, o produtor rural vai ficar à mercê de juiz, mandando ele fazer TAC, como era no passado. A gente discutiu o Código Florestal brasileiro, porque tinha muito produtor recebendo obrigação do Ministério Público de firmar um termo de ajuste de compromisso para recuperar uma área sem critério. Então, a agropecuária brasileira, e sobretudo o produtor rural brasileiro, estavam à mercê de uma insegurança jurídica, que amanhã ele podia dormir um produtor regularizado e acordar um produtor processado, né? E com o Código Florestal, a gente criou um arcabouço que protege o produtor rural brasileiro. Evidentemente tem um custo, que é deixar a reserva legal, parte do patrimônio que está sendo destinado para isso. Mas boa parte da agropecuária brasileira já está consolidada. A gente tem números que mostram que o déficit para os produtores já consolidados ele é menor do que a gente imagina. Isso é muito positivo. Mas, de fato, com esse PRA, vão ter os incentivos ao produtor rural brasileiro, e aí, evidentemente, que esse mercado de ativos vai começar a existir e possibilitar a remuneração para quem preserva, né, Resch? Ok, João, vamos a mais um intervalo. Eu converso com o João Francisco Adriano Fernandes, hoje diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Nós vamos ao intervalo e voltamos já para o bloco final. Até já. Ok, gente, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o economista, diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, João Francisco Adriano Fernandes. João, só para a gente relembrar, por exemplo, São Paulo, o produtor tem uma propriedade, ele tem lá 1.000 hectares, 20%, né, 10% são 100 hectares, 200 hectares, ele tem que ter uma área de preservação, é isso, um APP. E reserva legal, explica para mim, APP, reserva legal, dá uma simplificada aí para mim. O Código Florestal, Resch, ele estabeleceu essas áreas, né, que é a área de uso consolidado, que são essas áreas antropizadas antes de 2008, o produtor desmatou, ocupou essas áreas antes de 2008, ele está com área consolidada. Tem também a área de reserva legal, que é a vegetação nativa, e tem as áreas de APP, que são áreas na beira de rio e topos de morro, que são áreas de preservação permanente, que é mata ciliar e assim por diante. No caso de São Paulo, mas em outras regiões, você tem os quantitativos. Então, assim, no bioma amazônico, Resch, 80% da propriedade tem que ser preservação ambiental. E aí você tem um cômputo das APPs em reserva legal. Então, vamos supor, no caso lá na Amazônia, o produtor de 1.000 hectares, ele tem que preservar 800 e só pode usar 200. Na região da Amazônia, no Cerrado, na Amazônia Legal, é 35%, Resch. E nas outras regiões e biomas do país é 20%. No caso de São Paulo, por exemplo, como a gente colocou, 1.000 hectares, o produtor tem que preservar 200, seja somando a reserva legal na APP. A reserva legal tem que ser uma área excedente de APP, então tem que ser uma outra área. E aí, Resch, no caso de São Paulo, ainda de outras áreas que tem o uso consolidado, que não é o de 2008, é o uso consolidado, segundo a lei vigente à época, se ele desmatou o Cerrado antes de 89 e Mata Atlântica antes de 64, ele também está isento dessa recuperação de reserva legal. Ele tem que só recuperar as APPs, porque é um direito do produtor que seguiu a lei vigente à época e, portanto, a lei também não pode ser retroativa. Isso foi uma grande discussão que nós tivemos no Congresso e a gente conseguiu, de fato, acordar isso. Agora os estados estão implantando. Agora, o desafio, né, Resch, é que o Serviço Florestal Brasileiro ele é esse órgão federal que faz a coordenação da política. Mas quem tem a responsabilidade de analisar os cadastros, de aprovar a análise do cadastro, de aprovar os programas, as propostas de PRA dos produtores é o Estado. E aí cada Estado tem a sua dinâmica, cada Estado tem a sua composição, a sua estrutura, a sua capacidade.
Por isso que tem estados que estão muito avançados, estados que não estão avançados, e a lei, portanto, ela está sendo implantada não de forma homogênea, mas de forma muito díspare. E o desafio, né, Resch, é que a gente consiga envolver as entidades, os produtores, para garantir pressão nos estados, para a gente poder avançar na implantação dessa legislação. Porque ao passo que a gente vai atrasando isso, isso vai fragilizando a legislação e vai expondo o produtor rural a possíveis judicializações em insegurança jurídica. Então, o trabalho nosso no SFB é fazer a coordenação, poder equipar os estados com o máximo de ferramenta que eles precisem para poder, de fato, avançar na efetiva implantação dessa política, né, Resch? Aqui em São Paulo teve um avanço, que foi um negócio do PRA, mas aí o Ministério Público entrou no jogo e atrapalhou tudo. Isso aí está resolvido ou não? Então, Resch, o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem uma lei que foi discutida em 2014, eu acho, depois tem um decreto, e recentemente eles fizeram uma outra regulamentação, que foi uma instrução normativa, que foi para, de fato, regulamentar o programa de regularização ambiental no Estado. E o Ministério Público entrou, mas aí a Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia do Estado, questionou, e, de fato, eles conseguiram consolidar. Agora está vigente a instrução normativa, que ela é muito positiva para o meio ambiente, mas, sobretudo, para o produtor rural brasileiro, paulista, e, de fato, o arcabouço está preparado. E aí o Estado de São Paulo utilizou essa ferramenta federal da análise dinamizada do cadastro ambiental rural e analisou quase 100% dos imóveis rurais até 4 modos fiscais, que são os pequenos. Então, o Estado de São Paulo deu um pulo, assim, deu um avanço enorme na implantação do Código Florestal, graças ao trabalho, né, do secretário de Agricultura, Itamar Borges, da equipe dele, que é o Francisco Maturro, o Luiz Gustavo e tantos outros da Secretaria de Agricultura, mas também o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, que é o PENIDO e tal, que, de fato, eles tiveram essa percepção, Resch, que a implantação dessa legislação vai trazer segurança jurídica ao produtor rural brasileiro, mas, sobretudo, vai trazer um benefício ambiental incalculável. Porque a hora que esses produtores aderirem ao PRA, é o momento que eles vão começar a restaurar as áreas, cercar os rios. É evidente que muitos produtores já fazem isso, mas com a efetiva implantação do PRA, que isso vai acontecer de forma oficial, né? Então, Resch, o benefício para o meio ambiente do que o Estado de São Paulo está fazendo é imensurável. O Estado de São Paulo vai ser um dos principais estados referência em produção e preservação no país, porque estão implantando o Código Florestal, né? E o produtor rural brasileiro vai ser o maior beneficiado disso, porque vai ter o CAB dele analisado, a situação, né, de regularidade ambiental aprovada, e isso é um certificado de regularidade ambiental que nenhum país no mundo tem, que o produtor rural precisa para poder se defender, muitas vezes, de órgãos que tentam colocar ele na ilegalidade. Então, eu acho que o Estado de São Paulo vai dar um exemplo aí de avanço e vai ser um exemplo para o Brasil inteiro, sabe? Não, a gente ouve falar muito, você não ouviu falar, mas que o Brasil tem a mais rigorosa legislação ambiental, que é o Código Florestal. Com o Código Florestal, de uma vez por todas, não pode vigorar aquele negócio que é comum, é corriqueiro no Brasil. Ah, essa lei não pegou. Porque o Código Florestal tem que pegar, não tem jeito. Até porque, nós não vamos falar disso, porque acho que não é o caso, mas existe uma pressão, além da questão ambiental, que você já dividiu muito bem, o econômico, o ideológico e o comercial, né? Há uma pressão enorme mundial, quer dizer, e vai continuar havendo. E se o Brasil quiser, você imagina a dor de cabeça ou a dor de cotovelo que tem franceses e outros povos, né? O Brasil tomou espaço na carne de frango, tomou espaço dos norte-americanos na soja, e por aí vai. Cana-de-açúcar, etanol, biodiesel. Então, se a gente não tiver tudo muito bem feito, ou não fizer isso, no mínimo, para ser educado, é burrice. Você concorda com isso, né? Pois é, Resch, eu acho que, assim, para nós que somos produtores, Resch, muitas vezes é muito difícil a gente concordar com essas questões internacionais, e é muito difícil a gente até, né, discutir isso de forma não
bélica, né? Porque a gente é produtor rural que produz, que preserva, que sofre, que, né, não é uma atividade fácil e ainda assim tem toda essa pressão internacional sobre a gente. Mas a gente não pode esquecer que, além desse dia a dia nosso na propriedade rural, né, a gente é um player global, como você colocou. Nós somos, né, o quarto maior produtor de proteína animal do mundo, o maior exportador de várias dessas proteínas, né? A gente é o maior exportador de soja. Então, o Brasil tem um papel internacional muito grande. E quando a gente olha para isso, Resch, não tem como a gente não discutir os temas internacionais. A gente precisa, muitas vezes, tirar a nossa bota e botar aí uma gravata, um terno e ver o que está acontecendo, para garantir que a gente continue sendo esse país que vai ter capacidade, né, Resch, de participar desse mundo cada vez mais globalizado, antenado nas redes sociais e que pode justamente por isso detratar o nosso agronegócio, a nossa agricultura brasileira. Isso a gente não pode deixar. Então eu acho que o papel nosso de entender essas tendências é muito importante, porque nós já temos muita coisa. Nós temos Código Florestal, nós temos tudo que o mundo precisa. O que a gente precisa é só empacotar e saber, de forma muito estratégica, nos posicionar nisso. E a questão ambiental, da sustentabilidade, Resch, ela veio para ficar, né? A gente quer a gente não queira, ela é uma tendência desses países que consomem produtos brasileiros de ter um cuidado, uma atenção com a questão ambiental. E a crítica, no fundo, desses consumidores somente fortalece os nossos competidores, porque o que os nossos competidores querem é botar barreira comercial, né? E esses consumidores que acabam muitas vezes criticando o Brasil potencializa esses nossos competidores. Então a gente não pode deixar essa situação prejudicar o Brasil. E por isso que a gente tem que ter muita estratégia, a gente tem que saber se posicionar de forma inteligente, porque também não adianta a gente peitar esse processo ou a gente, de forma verborrágica, criticar isso, porque isso só faz os nossos competidores apontarem o dedo e falar, tá vendo? O Brasil não é um país responsável, vamos ter que colocar barreira para ele. Então, eu acho que a discurso que tem sido adotado atualmente pelo governo é esse discurso de saber se posicionar e saber fazer parte da negociação que, historicamente, fez o Brasil crescer. Né? Você imagina, Resch, quando teve a questão aí da questão sanitária no Brasil, que exigiu ao país fazer a vacinação de aftosa. Né? E nós, pecuaristas, fizemos a vacinação de aftosa, que custou talvez tão caro quanto o Código Florestal. Né? Então, assim, a gente historicamente sabe navegar nessa seara internacional. Ou seja, a vacina da febre aftosa talvez ela tem menos apelo ambiental e talvez ela tem menos apelo do que a questão ambiental e talvez tenha sido muito mais utilizada como barreira comercial do que está sendo a questão ambiental. E mesmo assim, na época, nós fizemos. Né? Então, agora a gente tem uma outra nova tendência global e a gente já tem Código Florestal, que seria quase a nossa vacinação de aftosa para a questão ambiental. Então, a gente tem que saber, de fato, se posicionar. Eu acho que a gente está fazendo isso. O Brasil está conseguindo, né, conquistar novos mercados, mas é importante que a gente, né, produtor rural, entenda essa questão internacional da questão ambiental de forma estratégica, porque não é peitando que a gente vai conseguir beneficiar a agropecuária brasileira, é entendendo estrategicamente, participando das negociações e sabendo que quem fala mais alto paga o pato, né? Tá certo. João, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, acho que foi bastante clara, né? Espero que os telespectadores, os internautas compreendam bem. Você foi bem claro, bem objetivo, e eu quero te agradecer. Estava com saudade de você, fazia tempo que eu não te via, mas já pela telinha a gente mata um pouco essa saudade desse contato que está em falta devido à pandemia. Eu quero te agradecer. Se você quiser falar alguma coisa, te dou aí um minutinho, depois eu me despeço dos telespectadores. Combinado, Resch, muito obrigado pelo espaço, sempre é um espaço muito, muito positivo para nós aqui, e conta com o Ministério da Agricultura, com o Serviço Florestal Brasileiro para o que precisar, Resch, e aí um bom ano para todos nós, que 2022 seja um ano de grandes conquistas, Resch. Muito obrigado. Que seja. Então é isso, muito obrigado, João. Eu conversei com o João Francisco Adriano Fernandes, ele é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá.